Bom dia, senhoras deputadas, bom dia, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham em mais uma reunião ordinária da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Havendo quórum regimental, declaramos aberta a sexta reunião ordinária da quarta legislatura, da quarta sessão legislativa da 19ª legislatura. Vossas Excelências receberam a ata em vossos gabinetes da quinta reunião ordinária, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com a ata, permaneçam como se encontram. Aprovado a ata. Iniciamos os trabalhos. Vamos iniciar os nossos trabalhos com o deputado João Amin. Bom dia a todos. Começo relatando o projeto de lei 55.5/2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea. Trata-se de um projeto de lei que tem como escopo dispor sobre a instalação desses recifes, e o voto é pela aprovação do projeto com as emendas em anexos, que tem somente o escopo de adequar o projeto de lei aos itens que foram consultados ao Poder Executivo. Parecer ao PL 55.5/2021, de autoria do deputado Ivan Nats. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria com as emendas apresentadas. Em discussão? Eu peço vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete, deputada Paulinha. PL 1.8, de autoria do Governo do Estado, que institui estruturas de governança das regiões metropolitanas do Estado, altera a estrutura de governança da região metropolitana da Grande Florianópolis e estabelece outras providências. Antes de oferecer o parecer conclusivo, eu entendo importante ouvir a FECAM, a CASAN, a CONESAN, que é o Conselho Estadual de Saneamento, a Associação dos Municípios do Vale Europeu, Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina, a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina. Portanto, eu peço diligência à Casa Civil, com o propósito de trazer aos autos a manifestação de todos esses órgãos. Parecer ao PLC 1.8/2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado João Amin. Pauta limpa. Deputado Mauro de Nadal. Bom dia, senhor presidente, senhores, senhora deputada. Tenho 4 projetos para relatar no dia de hoje. Só comunico Vossa Excelência que o PL 28.2/2022, de autoria da deputada Ana Campagnolo, estou retirando, não irei fazer a relatoria dessa matéria no dia de hoje. Passo a relatar o projeto de lei 161.6/2021, autoria do deputado Márcio Machado. Este projeto altera a Lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para incluir a responsabilização de custeio do tratamento e da recuperação da saúde dos animais decorrentes de atropelamento ou de quaisquer ação ou omissão que cause dano ao bem-estar animal. Meu voto é pela aprovação do presente projeto. Parecer ao PL 161.6/2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer e voto ao projeto de lei 45.3/2022, autoria da deputada Marlene Fengler. O presente projeto de lei visa criar a aditivação ao município de Itapiranga como capital catarinense do cooperativismo de crédito rural. Legalmente, não temos nada que obste a tramitação desta matéria, senhor presidente. Até entrando um pouquinho do mérito, Itapiranga é o berço mesmo, né? Foi lá onde nasceu a primeira cooperativa de crédito desse país, né?
Então, eu acho que a deputada está acertada no seu encaminhamento e o meu voto é pela aprovação com a emenda substitutiva global de folhas 9 e 10. Parecer ao PL 45.3/2022, de autoria da deputada Marlene Fengler. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Relatório e voto ao projeto de lei 36.2/2021, autor deputado Felipe Estevão. Esse projeto, ele dispõe sobre a obrigatoriedade de conter etiquetas em braille e com códigos QR Code nas peças de vestuário fabricadas e comercializadas no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Nós fizemos um pedido de diligência a este projeto e todo o setor produtivo se manifestou através de ofício. E todos eles foram contrários ao projeto de lei. A matéria, sob a minha análise, ela é de competência da União, nos termos do artigo 22, inciso 6º, Sistema de Medidas, e 8º, Comércio Exterior e Interestadual. Esta competência foi afirmada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 750, proferida pelo ministro Octávio Galotti, no julgamento da Lei 1993 e 91 do Rio de Janeiro, que pretendia obrigar os fabricantes de alimentos a colocar informações nas embalagens. A Confederação Nacional da Indústria propôs outra ação direta de inconstitucionalidade, a 6989, contra a Lei 7.465 de 21, do Estado do Piauí, que dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de etiquetas em braille em peças de vestuário. A Procuradoria-Geral da República, através de parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, assim se manifestou. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 7.465 de 2021, do Estado do Piauí, obrigatoriedade imposta às empresas do setor têxtil de identificarem as peças de vestuário, por elas produzidas com etiquetas em braille ou outro meio acessível que atenda às pessoas com deficiência visual, alegação de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual. Procedência, requisito específico para a comercialização de produtos industriais no âmbito do Estado do Piauí, limitação ao setor industrial piauiense, comprometimento da livre circulação de mercadorias entre as unidades da Federação, predominância do interesse federal para dispor sobre o assunto, procedência do pedido. É formalmente inconstitucional por ofensa ao artigo 22, inciso 8º da Constituição Federal, lei estadual que estabeleça requisitos específicos para a comercialização de produtos industriais, limitando o setor a nível estadual e comprometendo ainda a livre circulação de mercadorias entre unidades da Federação. Predominância do interesse federal. Parecer pela procedência do pedido, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade formal da lei do Estado do Piauí. Nesse sentido, o projeto de lei, a meu ver, é inconstitucional e, diante do exposto, meu voto é pela rejeição da matéria. Parecer ao PL 36.2/2021, de autoria do deputado Felipe Estevão. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, cumprimentando o relator pelo voto. Em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Era isso, deputado Mauro. Com a palavra... Pauta limpa, senhor presidente. Obrigado. Deputada Paulinha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. Quero dizer que é uma satisfação aí, depois dessas ausências, em que eu justifico, senhor presidente, foi um período muito difícil para mim, romper um laço de 32 anos de filiação partidária, ainda que eu já tivesse sido expulsa, né? Foi muito complexo, assim, escolher um caminho. Hoje eu retorno à casa filiada ao Podemos, assim como o deputado Nazareno, e com muito fôlego, muita motivação para seguir contribuindo aí nas demandas que a sociedade precisa da nossa mão, do nosso olhar.
e eu começo com a relatoria do PL 301/2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre o direito do consumidor em obter a emissão de nota fiscal eletrônica no ato de pagamento da prestação de serviço. Nós tínhamos já emitido parecer favorável aqui na CCJ, portanto, na Comissão de Finanças e Tributação, o relator, o deputado Silvio Drevec, incluiu algumas emendas, ele fez algumas manifestações, e com o saneamento da emenda modificativa no artigo 2º da proposição, nós temos hoje a condição de ratificar o nosso voto inicial e propor, então, a admissibilidade no prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei em tela. Era esse o relato, senhor presidente. Parecer ao PL 301.0/2019, de autoria do deputado Jair Mioto. Parecer e voto da relatora é pela aprovação. Em discussão, eu vou pedir vistas em gabinete. Todo respeito ao voto da deputada Paulinha. Pode continuar. Posso continuar, senhor presidente? Pois não. PL 0372.4/2020, que é de autoria do deputado Márcio Machado, ele dispõe sobre o recebimento pela Secretaria de Estado de Educação de projetos de engenharia em doação, sem ônus ou encargos de pessoa física ou jurídica de direito privado. Esse projeto de lei ele também sofreu uma emenda parlamentar proposta pelo próprio autor, que adequou às suas condições, e por isso, ante o exposto, nós votamos pela aprovação do projeto de lei na forma da emenda substitutiva global e da subemenda apresentada pelo deputado Márcio a essa proposta. Parecer ao PL 372.4/2020, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto da relatora é pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global e da subemenda apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Trago também, senhor presidente, o PRS 9.0/2021, de autoria da mesa diretora, que institui o Prêmio Meninas Olímpicas no âmbito da ALESC. O projeto ele nasce na bancada feminina e visa instituir o Prêmio Meninas Olímpicas como uma premiação simbólica, não se trata nada além de um diploma, que visa reconhecer a participação e o desempenho de estudantes de escolas catarinenses, públicas ou privadas, em competições de natureza intelectual, conhecidas hoje no nosso país como Olimpíadas Científicas. E a finalidade do projeto de lei, na verdade, que chegou à bancada por sugestão de um grupo de mulheres que nos procurou, é justamente, tendo como objetivo principal, construir um caminho de reduzir a desigualdade de gênero por meio do incentivo às jovens mulheres a investirem em suas carreiras científicas e tecnológicas, ampliando assim a possibilidade de obterem no seu futuro profissional um melhor posicionamento no mercado. A matéria ela é absolutamente constitucional e o nosso voto é pela aprovação. Parecer ao PRS 9.0/2021, de autoria da mesa diretora. Parecer e voto da relatora é pela aprovação da matéria. Em Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete, a deputada Ana Campanholo. Continua com a palavra a deputada Paulinha. Eu trago também, senhor presidente, o PL 040.9, que institui a política estadual do incentivo ao terceiro setor, eu vou retirar de pauta, porque hoje, no fim do dia, nós teremos uma reunião cujo propósito é discutir questões afetas ao terceiro setor e possivelmente pode nascer ali alguma sugestão. Então, eu me comprometo em trazer na próxima terça. Quero, antes de entregar a palavra a Vossa Excelência, tem um projeto de lei que nós temos vista coletiva, que é de nossa autoria, que trata da questão do uso medicinal da cannabis. E eu tenho sido muito requerida por
por familiares que dependem desse tipo de medicação, se nós pudéssemos trazer... olha eu aqui, né? Faltei tantos dias e já estou pedindo arrego, já estou pedindo ajuda. Mas eu queria muito que a gente pudesse dar uma atenção a essa pauta, porque seguramente a gente vai poder aliviar o sofrimento de muitos que têm doenças crônicas e traumáticas, senhor presidente. Esse era o meu pedido. Obrigada. Obrigada, deputada Paulinha. Passamos agora à deputada Ana Campanholo, dando as boas-vindas ao deputado Zé Milton Schaeffer. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Nossos dois primeiros projetos de lei são de autoria do deputado Tiago Frigo, e nós vamos relatar em bloco, porque são projetos semelhantes. Um inclui a atividade extracurricular na atividade extracurricular obrigatória o conteúdo de empreendedorismo e o outro de educação moral e cívica, e os nossos dois pareceres são pela admissibilidade. Parecer ao PL 342.9/2021, de autoria do deputado Tiago Frigo. Parecer ao PL 346.2/2021, de autoria também do deputado Tiago Frigo. Parecer e voto da relatora pela admissibilidade das matérias. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovados os pareceres. Deputado João Amin? Voto contrário? Com o voto contrário do deputado João Amin e do deputado Fabiano da Luz. Desculpa. Não. Obrigada, senhor. Até porque te chamou a atenção, presidente, quem somos nós para começar a mexer na grade curricular? Eu, como filho da relatora das diretrizes e bases da educação e da revisora da diretriz de base da educação, e a Ana Campanholo como professora, essa relatora, que era minha mãe, recebia o presidente da UNE lá, como é que é o nome, o ex-senador lá do Rio de Janeiro, que a Ana deve ser admiradora, Chico Buarque? Não, o homem do impeachment lá. Que é o nome do ministro? Que não se reelegeu senador lá no Rio de Janeiro, era presidente da UNE na época, em 90 e poucos. Aquele traste lá. Quem somos nós, deputados, para mexer em grade curricular de um assunto tão complexo? Se o colégio quiser, em atividades extracurriculares, em cada cantinho do Estado, ensinar alguma coisa nova ao aluno, ou enfatizar o ensino ao aluno, aí tudo bem. Eu, semana passada, visitei a Escola São José, em São Joaquim, e a atividade extracurricular, por capacidade dos seus professores, da coordenadora Lidiane, da diretora Singra, lá é um exemplo do Estado de Santa Catarina, desde a reforma em pintura do colégio, até outros assuntos mais complexos. Agora, nós aqui na Assembleia começar a mexer na grade curricular, ainda mais nessa época de polarização, sabe, não que eu seja contra o empreendedorismo, meu pai foi professor na universidade sobre essa disciplina, e muito menos sobre educação moral e cívica, que eu me lembro até dos meus professores no Menino Jesus, no Colégio Catarinense. Agora, votar a favor de mexidas, de mexer no currículo das escolas públicas e privadas, isso é para gerar post em mídia social. Sou totalmente contra a nós mexermos, não contra os assuntos que estão sendo debatidos. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Deputada Paulinha, depois deputado José Milton, deputado Fabiano, deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, eu quero aqui corroborar as palavras do deputado João Amin. De fato, eu entendo que, em que pese o interesse, a intenção do legislador pode ter sido a melhor possível, a questão dos temas de educação moral e cívica, de empreendedorismo, são importantes, são relevantes para a formação do cidadão. No entanto, eu concordo com o deputado João Amin que este é um tema a ser discutido nos conselhos municipais, nos sistemas municipais e estaduais de educação.
esta não é uma pauta que pode ser absorvida pela vontade apenas do parlamentar. Há de necessitar-se aí uma avaliação da área técnica de ensino e, por isso, eu voto com a deputada Ana Campanholo e com o deputado João Amin. A deputada Ana votou pela Aliás, aprovação. perdão, eu voto com o deputado João Amin, discordando da deputada Ana Campanholo. Ok. Deputado José Milton Schaeffer. Deputado Milton, nós estamos em discussão desse projeto ainda? Ah, tá. Estamos em discussão. Eu também tenho um entendimento semelhante ao que colocou aqui o deputado João Amin, até para a gente economizar tempo, né? Acho que os dois temas são relevantes, acho até que deve vir a fazer parte dos currículos mesmo, mas o caminho não é por projeto de lei, tem toda uma normativa no sistema educacional, o Conselho Estadual, todo um caminho a ser feito, né? A própria legislação federal. Então, eu também quero me manifestar contrário ao projeto. Só corroborando com vossos relatos, na semana passada nós votamos pela inconstitucionalidade de um projeto idêntico a esse. Deputado Fabiano da Luz. Presidente, a única foi que o senhor colocou em discussão, em votação, até que a gente se atentou aqui, mas realmente é isso. Na semana passada nós rejeitamos um projeto semelhante e agora é um exemplo muito parecido o que nós votamos da questão das etiquetas, né? Você imagina, para a indústria tem que para um estado fazer braille, para outra tem que acrescentar tal palavra, vira uma confusão. Não cabe a nós fazer. E na educação é a mesma situação. Eu concordo que deveríamos ter educação financeira, familiar, alguma coisa parecida na escola, mas se cada um começar a querer acrescentar ou retirar coisa, vira uma bagunça, né? E isso tem que vir primeiro de uma regulamentação nacional, depois das próprias entidades educacionais que precisam discutir o que é importante e não simplesmente nós tomar a decisão aqui, por isso que o voto é contrário. Deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, se fosse nessa linha, eu também gostaria de incluir mais uma disciplina, né? A educação financeira na sala de aula também seria importante. Mas, embora eu tenha prestado atenção em toda a argumentação exposta pela deputada Ana Campanholo, também estudada sobre o tema, eu vou acompanhar o voto do deputado João Amin, que é pela não aprovação aí do voto da deputada Ana. Com as manifestações, pedimos ao deputado João Amin que faça o voto vencedor pela inconstitucionalidade das matérias. Obrigado. Deputada Ana Campanholo continua com a palavra. Estou sentindo que se uniram todos contra mim hoje, presidente. Alguma espécie de machismo estrutural oculto aqui dentro dessa CCJ. E olha que tu veio de vermelho, hein, Ana? Não porque a Paulinha também foi voto contrário. Verdade. A Paulinha salvou os deputados. Bom, nós temos também o projeto de lei 312.3 do deputado Márcio Machado e o da deputada Paulinha 46.4, que nós estamos retirando de pauta. E, indo adiante, projeto de lei 001, PEC 001, do deputado Jair Mioto e outros, que acrescenta o parágrafo 1º-A ao artigo 132 da Constituição Estadual para prever a não incidência sobre templos de qualquer culto do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel. Em relação a este projeto, nós apresentamos um requerimento de diligência à Casa Civil e à Procuradoria-Geral do Estado para que se manifestem. Parecer a PEC 001.0/2022, de autoria do deputado Jair Mioto. Parecer e voto da relatora é pela diligência da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordam com o parecer? Senhor deputado presidente, Cobalcini. eu sugiro que essa diligência também seja encaminhada à FECAM. Eu não sei se é uma das sugestões aí. Pode ser incorporada a FECAM também, deputada Ana Campanholo? Sim, com certeza. Até Ok. porque o IPTU é de competência dos municípios. Ok. Por fim, nós temos o projeto de lei 038.4, do deputado Márcio Machado, que altera a Lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no sentido de estabelecer a adoção de medidas preventivas para reduzir acidentes com animais silvestres em rodovias. Também diligenciamos esse projeto à Casa Civil, à Procuradoria-Geral, à Polícia Rodoviária Militar, para que se manifestem sobre a matéria.
Parecer ao PL 38.4/2022, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto da relatora pelo diligenciamento da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente, não sei se sou eu somente a devolver, nós temos a resolução 7.8 da mesa, que aprova o regimento interno da Escola do Legislativo, e eu tenho devolução de vista sem manifestação, não sei se está com algum outro deputado. Extra pauta. É só... devolução de vistas ao projeto de resolução 7.8/2021, de autoria da mesa diretora, sem manifestação. Colocamos em discussão o parecer dessa relatoria, que foi pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Esse é devolução de vistas, extra pauta. O projeto de resolução que nós havíamos apresentado na semana passada, não, já faz mais tempo, que trata do regimento interno da Escola do Legislativo, deputado Lício da Silveira. Senhor presidente, foi um pedido da mesa que nós devolvêssemos essa resolução hoje. Algum esclarecimento a mais, deputado João? Eu queria ter visto em mesa, presidente. Vista em mesa, deputado João Amin. Passamos agora ao deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, deputada Ana e Paulinha, deputados e quem nos acompanha, eu tenho somente um projeto de lei em pauta, que é o 22.7/2022, que altera o artigo 6º da Lei 17.637 de 2018, que dispõe sobre a celebração de parcerias de incentivo à atividade laboral no sistema prisional do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Esse projeto argumenta que a ampliação do referido prazo de 60 para 120 meses torna a parceria mais atrativa e vantajosa, porém entende ser imprescindível que a empresa, ao renovar o contrato de parceria para a utilização da mão de obra de pessoas que se encontram privadas de liberdade nas unidades prisionais do Estado, esteja em dia com suas obrigações fiscais. A proposta em pauta foi lida na sessão plenária do dia 23 de fevereiro e, consequentemente, foi designado relator. Ou seja, resumindo, o autor quer que as empresas que têm contratos com o sistema prisional, que oferecem serviços nos presídios e fazem inúmeros investimentos de adequação aos presídios, tenham o seu contrato, ao invés de 60, renovado para até 120 meses, para valer todo o investimento que a indústria também faz no sistema prisional, bem como mantém as negativas em dia. Por esse motivo, eu voto pela admissibilidade da matéria. Parecer ao PL 22.7/2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Passamos agora ao deputado José Milton Schaefer. Deputado Milton, senhores deputados, senhoras deputadas, eu só quero aqui retirar de pauta o PL 431.9 de 2021, para aprimorar um pouco mais aí o voto. E, na sequência, quero relatar o PL 490.9 de 2021, cujo autor é o deputado Maurício Skudilac, que torna obrigatório a disponibilização de intérpretes de língua brasileira de sinais, Libras, nas unidades de saúde, como postos de saúde, unidades de pronto atendimento,
centros de saúde, unidade básica de saúde e hospitais do Estado de Santa Catarina. Tendo em vista que é um tema novo e que afeta diretamente a gestão das secretarias municipais e também estadual de saúde, eu estou fazendo aqui uma diligência para a Secretaria de Estado da Saúde e também para a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM. Parecer ao PL 490.9/2021, de autoria do deputado Maurício Scudilach. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Relato aqui a mensagem de veto 798 de 2021. É um veto total ao PL 088 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispensa temporariamente os prestadores de serviço de saúde que mantenham contratos com o sistema SUS no âmbito do Estado de Santa Catarina. Tendo em vista que o projeto do eminente deputado Márcio Machado, ele previa a isenção de apresentação de certidões negativas, enquanto durar o decreto de calamidade pública, e tendo em vista que agora, no dia 31 de março, findou, né, esse decreto, então o presente projeto ele perde o seu objetivo, e o meu voto aqui é pela manutenção do veto. Parecer a mensagem de veto 798/2021, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Na sequência, presidente, quero relatar também aqui a medida provisória 252 de 2022, do Governo do Estado, que institui o programa SC Mais Moradia. A presente proposta, ela tem como escopo a transferência especial para a construção de unidades habitacionais para pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, bem como para a substituição de imóveis destruídos ou interditados de maneira definitiva em razão da ocorrência de evento natural adverso, enchentes, ventos, né? E também para imóveis que estejam localizados em área de risco iminente, selecionadas e também hierarquizadas pelos critérios estabelecidos pelo município, utilizando sempre como base o CAD único e também os laudos da Defesa Civil. Em linhas gerais, os imóveis serão destinados para concessão de uso por 10 anos, prorrogáveis por mais 10, e doados, sempre no caso de imóveis destruídos por desastres naturais. Os municípios com menores índices de desenvolvimento humano terão prioridade no atendimento e deverão ser proprietários dos imóveis onde será construída a unidade. As unidades deverão conter toda a infraestrutura básica, bem como o município deverá garantir acesso aos equipamentos públicos, em segurança, educação, lazer e transporte. Os municípios receberão repasse de até R$ 70 mil por unidade, que se não utilizado, deverá ser devolvido em todo ou em parte. Nesta fase processual, compete à comissão examinar aí a questão da admissibilidade parcial ou total da medida provisória, quanto aos aspectos constitucionais. Em linhas gerais, examinando os autos que constatam nessa medida provisória em apreciação, tem como objetivo apenas o de instituir o programa SC Mais Moradia com vistas a suprir o considerável déficit habitacional. Assim sendo, pode-se afirmar primeiramente que a matéria objeto da medida provisória não está prevista entre aquelas os quais o chefe do Poder Executivo está impedido de editar. Quanto à coexistência do pressuposto constitucional de relevância e urgência para a medida provisória em questão, vislumbra-se suficientemente demonstrada nos autos, sobretudo à luz dos elementos trazidos na exposição de motivos. Então, ele está
solicitando, ela autoriza a transferência especial para os municípios, ela estabelece o índice mínimo de desenvolvimento humano para que aqueles municípios possam ser contemplados, estabelece valores e cria critérios, né, de transferência do imóvel. Quando for apenas na questão social, o caminho que foi encontrado é um termo de cessão por 10 mais 10 anos, em função da legislação, e quando for áreas de risco, aí o Estado vai doar, né, os valores para os beneficiários. Então, ante o exposto, por considerar que essa matéria está em harmonia com a ordem constitucional vigente, inclusive quanto aos pressupostos de relevância e urgência, eu voto pela admissibilidade total da tramitação processual da medida provisória 252 de 2022. Parecer a medida provisória 252 de 2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, deputado João Amin, para discutir. Presidente, eu vejo que o governo do Estado analisa essa matéria muito atrasado e muito aquém da realidade do nosso Estado. Tive semana passada em Campo Belo do Sul, a nossa prefeita Claudiane estava tendo que licitar 15 banheiros para residências. Essa é a realidade em 2022 que a gente vive no estado de Santa Catarina. A fila dentro do município de Campo Belo, que realmente sofre com o IDH baixo, para que o cidadão tenha acesso a um banheiro na sua residência. Olha que a gente está falando de frio, de higiene, de saúde pública, de questão social, de questão de cidadania. O impacto financeiro desse projeto é de 70 milhões de reais. Entre 2020 e 2023, a gente está em 2022. Está muito aquém. O estado de Santa Catarina, mesmo sendo considerado no quinto, sexto, sétimo, dependendo do ponto de vista, o estado mais rico do Brasil, ainda tem uma linha de pobreza muito grande, e tanto o governo estadual quanto o governo federal, principalmente esses últimos, estou falando de Lula, Dilma, Temer e o Bolsonaro, não tem uma visão de residência. Eu entreguei, quando o senhor era o diretor da Defesa Civil de Santa Catarina, secretário da Defesa Civil, uma casa modelo Fischer, na Vila Aparecida, aqui em Florianópolis. Foram construídas pouquíssimas residências. Então, está se falando aqui de evento natural adverso, imóveis localizados em risco iminente, mas vamos falar a verdade, a gente está falando do direito à cidadania para um cidadão, para uma pessoa, ter a possibilidade de receber em casa uma carta, um boleto, pagar luz e água e ter o direito a ter um endereço. Então, não tem essa visão social. E quando se fala em 70 milhões de reais para o estado de Santa Catarina, é muito pouco. E olha que o nosso estado, repito, é, dentro do Brasil, considerado, principalmente lá em Brasília, é considerado um estado rico. Então eu vou votar a favor, mas vejo que o governo ficou muito tempo sem ter essa visão social, de cidadania para o nosso estado. E eu estou falando também aqui dos governos federais, Bolsonaro, Temer, Dilma e Lula, né? O grande projeto habitacional do Brasil, último pelo menos, foi um financiamento internacional do BID, onde diversos municípios e estados tiveram a capacidade de se endividar para construir. Hoje, o governo atual se vangloria dos cofres cheios e aplica 70 milhões de reais para concessão de moradia para o catarinense. É muito pouco. Eu espero que esse atraso seja compensado daqui para frente, porque quando a gente fala de 2020 até agora, a gente já está em 2022, é muito pouco para a real necessidade, para a fila de pobreza que o nosso estado de Santa Catarina tem. Obrigado, deputado João Amin. Continue a discussão.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. É isso, deputado José Milton. Passamos agora ao deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhora deputada Ana, senhores deputados, projeto de lei 0007.8/2022, de autoria de Vossa Excelência, deputado Milton Alves, que pretende alterar a Lei 7.543, de 88, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências, para o fim de estabelecer o teto de cobrança sobre o imposto. Eu peço vênia, senhor presidente, eu estou requerendo diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, à Procuradoria e ao DETRAN. Busco com isso, presidente, se houver eventual vício que possa ser corrigido, é melhor corrigir agora do que depois frustrar lá ao final. Então, eu requero diligência, senhor presidente. Obrigado, deputado Cobalcini. Parecer e voto ao PL 7.8/2022, de autoria desse deputado. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 0046.4/2022, de autoria do deputado Zé Milton Schaeffer, que institui a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e da outras providências. Considero no mérito projeto importantíssimo. Essa tem sido uma rotina que nós acompanhamos há muito tempo, deputado Zé Milton, e tem que ter uma forma de estancar. Mas eu requero diligência, e ao final, meu convencimento, sim, é pelo voto, pela admissibilidade, mas para ouvir também o que pensa as centrais elétricas de Santa Catarina, Casa Civil, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil, e a partir do retorno, sim, então nós teremos uma possibilidade de compor um relatório que venha ao encontro daquilo que propõe o autor, deputado Zé Milton. Deputado Cobalcini, contribuindo aí para a apreciação desse projeto, eu queria trazer uma informação que nós já temos no nosso estado de Santa Catarina, possivelmente não foi regulamentado, a Lei 14.133, de 2007, que dispõe que os estabelecimentos comerciais que compram materiais de metal usados para a revenda ficam obrigados a manter cadastro com dados pessoais e endereço completo das pessoas físicas ou jurídicas das quais foram efetuadas as compras e adota outras providências. Artigo 1º, os estabelecimentos comerciais que compram materiais usados para a revenda, como fios, arames, peças, tubos, tampos e outros do gênero em aço, cobre, alumínio, zinco, ferro, ou outro tipo de metal, ficam obrigados a manter em seu poder devidamente atualizado o cadastro com os dados pessoais e o endereço completo das pessoas físicas ou jurídicas quais foram efetuadas tais compras. Então, trata-se de matéria análoga, que tratam do mesmo tema, e nós já temos uma lei, portanto, acho que nós devemos cobrar, deputado Cobalcini, cobrar das centrais elétricas de Santa Catarina e do governo de Santa Catarina a devida fiscalização nos termos da lei que já está vigente. Então, essa era a contribuição que eu queria passar para Vossa Excelência sobre esse projeto, colocando, então, em discussão. Presidente, realmente não tem mais como permanecer como está, né? Está risco de vida das pessoas a todo momento. E os caras estão roubando transformadores, estão se especializando cada vez mais. Tem também, às vezes, pequenos delitos, aí, mas tem delitos grandes, organizados. E a ideia é criar... Nós estudamos a Lei 14.237,
buscamos alterar e melhorar alguns dispositivos nela, ampliar um pouco mais e provocar um debate aqui na casa também para buscar uma regulamentação e uma forma de o poder público estadual se inserir, né, na vigilância e no acompanhamento, porque só vai ter um jeito, controlando o comércio através de sucatas e outros, para poder tornar menos atrativo esse tipo de roubo. Então, acho que é um debate bastante interessante. A gente também tomou conhecimento dessa legislação, procuramos melhorar e criar alguns mecanismos a mais para poder contribuir. Mas também, obviamente, que por isso a diligência do deputado Cobalcini é muito pertinente, porque trazer para o debate esses órgãos é fundamental. É fundamental, porque o prejuízo para a sociedade é iminente, a necessidade de ação é fundamental. Então, a sugestão que eu passo aqui, nós não podemos ter duas leis tratando de mesmos temas. Então, ao passo que se faz a diligência, alterar a emenda para ser uma alteração à lei vigente, ou um complemento à lei vigente, cobrando a sua regulamentação, mas não se fazer uma nova lei. Acredito que esse é o caminho mais correto, salvo melhor entendimento dos notáveis da nossa casa. Presidente, eu tenho certeza que a intenção do autor do projeto de lei, deputado José Milton, é a melhor de todas, mas o que a gente vê é que já existe uma lei a ser regulamentada. O Renato Igor, na coluna do final de semana, citou alguns problemas que Santa Catarina vive. Primeiro falou, basicamente, de que só a sinaleira do Cochichos ficou 3 dias sem o semáforo funcionando. E que em 2021, a Celesc registrou 5,7 mil ocorrências e já interrupções por furtos de transformadores somaram 402 ocorrências. Eu vejo que é muito menos Celesc e muito mais segurança pública. No nosso caso aqui de Santa Catarina, colegiado de segurança pública, já que há essa alternância de comando de um setor que tem que usar inteligência primeiro para fiscalizar a câmera, etc. E outra coisa, é difícil, fazendo um exemplo aqui, diferente de um carro roubado, o carro tem o chassi, o número do chassis, tem capacidade de se identificar o farol, a roda, tem-se capacidade de identificar. Esse caso aqui é muito mais complexo e é muito mais abundante, é muito mais fácil de se roubar, de se vandalizar. Recentemente teve uma operação do ex-comandante aqui, Araújo Gomes, que pegou uma série a operação foi bem complexa. Então, eu vejo que é muito menos Celesc, até porque o Renato Igor, no final de semana, ele aborda um fato que, obviamente, pesa no bolso do contribuinte catarinense, dizendo do recurso que é usado para corrigir o problema, que poderia ser investido em saúde, educação, e eu concordo com ele. Mas eu vejo muito mais como um caso de segurança pública. Inteligência, fiscalização e punição. Acho que o cadastro, a lista de fornecedores, isso aí é tudo, infelizmente, vai tudo ser usado para enxugar gelo. Os números estão aí, são números relevantes. Só em 2021, quase 6 mil ocorrências e mais de 400 geradores, não é fio, gerador roubado. Então eu vejo que é uma situação complexa e é muito menos Celesc e é muito mais segurança pública. Intenções, projetos de leis que já foram aprovadas e precisam ser regulamentadas, tudo isso é importante. Mas, repito, menos Celesc e mais segurança pública. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com a apresentação do projeto, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu sugiro ainda ao deputado Cobalcini que a diligência seja feita à segurança pública, aos órgãos de segurança pública e também à Secretaria da Fazenda, porque eles têm lá todos os quinais das empresas que trabalham com esse segmento e que eles poderiam adotar critérios de fiscalização que poderiam coibir esse tipo de ação.
Pois não, presidente, a segurança pública já está incluída. Já está. E a Fazenda, não vejo nenhum problema que também seja ouvida. Obrigado, deputado Cobalcini. Nós temos parecer a mensagem de veto 594/2020, veto parcial ao PL 321/2020, de autoria do governador do Estado, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício 2021. Trata-se de veto parcial à LUA 2021, dos artigos 21, 22 e 23 do texto legal e no anexo nas emendas não impositivas, número 2, 858, 859, 60, 62, 63, 64, 76 e 2.296, por inconstitucionalidade formal, segundo recomendação da PGE e da Secretaria de Estado da Fazenda, pelos respectivos argumentos. Artigo 21. Pretendia alterar a LDO 2021 para estabelecer condições de estorno das emendas impositivas executadas em desconformidade com o objeto indicado e o impedimento de novos repasses até a regularização. A Secretaria da Fazenda sugere que a forma do texto proposto antagoniza com a imposição constitucional que prevê a obrigatoriedade na execução das emendas impositivas, causando dicotomia textual, tornando o comando inexequível para ente que executor. Artigo 22, emenda não impositiva de 200 milhões para hospitais filantrópicos, atendimentos SUS e clínicas, estabeleceu prazo determinado, 15 de março de 2021, para que o Poder Executivo encaminhasse projeto de lei específico tratando sobre a fórmula do repasse. A PGE, Secretaria do Estado da Fazenda, recomenda o veto, considerando o rompimento com a independência dos poderes, uma vez que o legislador impõe data para a apresentação da matéria, a repercussão financeira de competência privativa do chefe do Poder Executivo, além de configurar origem de receita e dotação vedada. Subação 114/78, atendimento das ações judiciais. Artigo 23, emenda não impositiva, número 858, 25 milhões para consórcio dos municípios de saúde e Covid, estabelece regra vinculando o repasse à produtividade 2020. Também relaciona o comando entre as atribuições inexequíveis, considerando que a origem do recurso fora vinculada entre as dotações vedadas. Emendas parlamentares não impositivas vinculadas a dotações vedadas. Dotação para a obra com projeto não aprovado, condição considerada inadmissível nos termos da lei federal, retiram recursos do pagamento do serviço da dívida pública estadual, prática taxativamente vedada pela Constituição Estadual, retiram recursos da despesa básica, sentenças judiciais relativas à saúde e despesas contratuais com bancos arrecadadores. Considerando os argumentos apresentados, para sermos mais objetivos, embora 2021 o orçamento já tenha sido executado, o nosso voto é pela admissibilidade formal da mensagem de veto e, no mérito, pela manutenção do veto parcial. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram, aprovado o parecer. Temos também a apreciação, parecer ao projeto de lei 36.2/2022, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Projeto A Semente de Jaraguá do Sul. Da análise com base na baliza regimental, verifico que a proposta enquadra-se aos aspectos formais legislativos, à sua espécie, bem como atende aos requisitos legais instituídos pela legislação regulamentadora, ou seja, a Lei Estadual 18.269, de 9 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública estadual. Ante o exposto, nosso voto é pela admissibilidade
da continuidade regimental de tramitação do projeto de lei 36.2. Esse é o voto em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria, já lhe passo, deputado João, só gostaria de salientar que, de acordo com o nosso calendário, a nossa reunião da próxima semana não será na terça-feira, e sim na quarta, dia 13, daí às 9 da manhã, porque na terça, dia 12, teremos sessão dupla na Assembleia Legislativa. Então, só fazendo esse registro a vossas excelências para que cada um se organize. Com a palavra, deputado João Amin. Ô, presidente, eu gostaria da sua concordância. O advogado da liderança, ele tentou buscar o regimento interno aqui que está sendo modificado. O regimento é de 2001 e não tem na internet. Ele ligou na Escola do Legislativo, eles ficaram de encaminhar o regimento. Só para eu fazer a comparação, a justificativa do projeto aqui, ela fala que não vai gerar impacto financeiro nem orçamentário. Eu sei que isso não é atribuição da Comissão de Constituição e Justiça, mas o projeto não vai passar pela finança, ele vai direto para o trabalho. Então, eu pediria que até quarta-feira eu ficasse com vista e me comprometo em devolver na próxima quarta, que é a próxima CCJ. Sem problema, deputado João Amin. Não havendo mais assuntos em pauta, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a participação de todos e convocando outra em sessão ordinária no dia 13 de abril, às 9 horas da manhã. Muito obrigado a todos.